Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros, com dedicação, e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Quando te chamei, tu me respondeste e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar em meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. É por isso também que vocês pagam impostos. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Não me serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar.
Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. O meu amor pelo Teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que Te insultam caem sobre mim. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano, e mais poderosa do que as ondas do mar. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar suas famílias. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé, e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados.
Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Senhor Deus diz: Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês, desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Mas, quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Então Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus só quer por vocês a prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso que nos livra da morte. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: Você confiou em Deus o Senhor. Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ouve os gemidos dos prisioneiros, com o Teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci. Quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o Teu nome é santo. Venha o Teu reino, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em Ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me proteja, porque confio em Ti. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam
e a porta será aberta para vocês. Das ações do Senhor eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas de outrora. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força. Está muito contente porque o tornaste vitorioso. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança, enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Tu, ó Senhor Deus, me diste teu escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso, terá de sofrer muito. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. O Senhor Deus disse a Moisés: No dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e põe a cortina na frente da arca. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus, sejam agradecidos a ele. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. O Senhor Deus é grande, merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. O Senhor Deus é Rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Batam palmas de alegria a todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade
e pedir a sua orientação. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Eu te louvo, ó Deus. Não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados.